Vamos falar sobre atividade de água num ponto de vista mais específico. O tema de hoje é como a atividade de água pode resolver problemas de textura e cor. Nós sabemos que alimentos, medicamentos, cosméticos, você os adquire ou com a primeira impressão que você tem deles. Se o produto estiver com a cor não agradável ou a cor que não seja a ideal para aquele produto, você já o rejeita. E um produto que tem que ser crocante e você abre o pacote, morde e não é crocante, ele está xoxo, murcho, você também o rejeita. E tanto a cor quanto a textura, elas têm muito a ver com a atividade de água. Para você manter a textura, para você manter a cor do seu produto, é importante que a atividade de água seja monitorada. Eu coloquei aqui vários exemplos de bala, foi um exemplo aleatório, mas o que você deseja quando você abre um pacote desse tipo de bala? Que ela seja com uma cor vibrante, brilhante e que a bala seja dura. Ao contrário de que quando você abre um pacote dessas gominhas, o que você deseja? Que seja macia, transparente. O que difere uma bala dura de uma bala macia? Os ingredientes são muito parecidos, só que em quantidades diferentes e principalmente a quantidade de água é diferente nesses produtos. Então, o nosso sensorial ele está pré-preparado para quando você abrir um pacote de que você sabe que tem que ser duro, crocante, e você esperar essa sensação diferente de quando você abre um pacote esperando que seja macio, seja mastigável o seu produto. Okay? Então, baseado nisso, hoje nós vamos falar da relação entre a textura, a cor e a atividade de água. Vamos começar com um exemplo. Eu vou voltar depois para discutir mais sobre este exemplo. Mas foi um cliente da Decagon nos Estados Unidos que ele estava tendo problema com o produto dele, que é pimenta moída. Alguns lotes das pimentas deles mantinham a cor e o aroma por um longo tempo, enquanto outros produtos, outros lotes, perdiam a cor e o aroma ficava com um aroma de ranço em poucas semanas. Então, como é um produto que é desidratado, eles vieram, por intermédio de especialistas, chegaram à Decagon para fazer um estudo de atividade de água. Eles não tinham esse parâmetro de atividade de água como uma rotina na produção deles. Essa pimenta, ela era seca ao sol, deixando determinado tempo ao sol, era moída e envasada. Então, o que foi que a Decagon fez? Ela pegou uma amostra dessas pimentas e secou. Secou ao sol e depois secou na estufa. E deixou essa pimenta bem desidratada dentro de diferentes dessecadores com diferentes umidades relativas durante 5 semanas. Após essas 5 semanas, ela fez um sensorial com o pessoal da própria Decagon, que é treinado para fazer análise sensorial. E qual foi a conclusão? Bom, vamos lá. A cor, eles tinham que dar a nota. 1 para quando tivesse escuro e 10 para quando fosse o vermelho. O vermelho que tem que ser a cor da pimenta. E quanto ao odor, se tivesse o aroma de pimenta, a nota era 1, e se estivesse com um odor de ranço, de oxidação, a nota era 10.
Feito determinado esses parâmetros, foi apresentado para o painel sensorial e o que aconteceu? Os produtos com muito baixa atividade de água ficaram escuros e com odor de ranço. O produto com atividade de água muito alta manteve a cor mais um odor forte de oxidação de ranço. Os produtos com atividade de água intermediária foram os ideais, certo? Mantiveram a cor após 5 semanas e sem o odor do ranço. Ou seja, a pimenta não podia ser super desidratada, nem poderia estar com atividade de água muito alta, porque senão realmente perderia ou a cor ou o aroma. Como essa empresa tinha como princípio, quanto mais desidratado, mais se preservam, eles tentavam sempre desidratar ao máximo o seu produto. E o que acabava acontecendo é que perdia a cor e apresentava um odor de ranço muito forte em apenas 5 semanas. Nós vamos voltar nesse estudo de caso mais para frente, ok? Para entender por que isso acontecia. Então, nós estamos falando da água como o componente dos alimentos, dos produtos farmacêuticos e de cosméticos. 2 aspectos são importantes quando você está fabricando o seu produto. Saber quanta água está presente no seu produto, e esta água é a água de umidade, a água vicinal, a água de atividade de água, e qual é o impacto que a água tem no seu processamento. Quanto mais água eu tenho, mais fácil a maquinabilidade, passar o meu produto pelas máquinas, ou é melhor que ele tenha pouca água para ser mais fácil o processamento. Qual o impacto da água na estabilidade e segurança do produto e também na percepção sensorial. Sim? Produtos que eu quero que sejam mais secos, mais crocantes, produtos que eu quero que sejam mais macios, o quanto a água ajuda a abrir um pigmento e dar cor, ou a água atrapalha na abertura do pigmento e na formação da cor. Então, mantendo esses 2 aspectos da água dentro do seu produto, vamos ver que a água pode ser a água de atividade de água ou a água de umidade. Por definição, a atividade de água é a medida do estado da energia da água em um sistema. É a energia da água, ou seja, a capacidade que a água tem de fugacidade, da água ir de um lugar de maior energia para um lugar de menor energia. É essa movimentação, essa mobilidade, a fugacidade da água, que é a atividade de água. É um parâmetro qualitativo, então, independente da quantidade de amostra, você vai ter qual é a qualidade dessa água, o que essa água vai poder fazer dentro do meu produto. Diferentemente da umidade, a umidade é um parâmetro quantitativo de quanta água está presente na amostra. E ela pode ser calculada em base seca ou base úmida. Geralmente, ela é feita por perda de peso, você coloca temperatura e faz com que a água evapore, pesando a sua amostra inicial, pesando a amostra final, e a diferença no peso é a quantidade de água que evaporou. E aí seu cálculo pode ser em base seca ou base úmida. A umidade é importante para os parâmetros quantitativos, ou seja, para eu ver a composição centesimal do meu produto, quanto de carboidrato, quanto de lipídio, quanto de proteína tem no meu produto em base seca ou base úmida. Também é importante na hora que eu for pesar o meu produto. 1 quilo de produto com 12% de umidade é diferente daquele produto em que eu tenho 1 quilo de produto com 20% de umidade. Com 20% eu tenho muito mais água no meu produto do que com 12% nos mesmos 1 quilo
de alimento ou de produto. A atividade de água é um parâmetro que você pode padronizar. Ou seja, eu tenho soluções salinas ou soluções diluídas de ácido sulfúrico que eu faço padrões e posso conferir se 0,300 de atividade de água é realmente 0,300 através de padrões. A diferença com a umidade é que a umidade não tem padrão. Eu não posso comparar se 90% da umidade da minha maçã é realmente 90%, pois eu não tenho um padrão de comparação. Eu só tenho uma balança que pode estar calibrada e uma estufa a uma temperatura determinada. Mas não tenho um padrão para dizer 90% de umidade na maçã realmente são 90%. Então, definindo a atividade de água, nós temos que a atividade de água é um parâmetro da termodinâmica, em que um potencial químico de uma substância é igual ao potencial químico da substância pura nas constantes de gases e temperaturas, num logaritmo neperiano da fugacidade. Esta fugacidade é a atividade de água. Ou seja, segundo a definição de Lewis e Randall, em 1961, a fugacidade é igual à pressão de vapor. E a atividade de água é a pressão de vapor da água na sua amostra, dividida pela pressão de vapor da água pura, ambas às mesmas temperaturas. A atividade de água também é igual à umidade relativa de equilíbrio dividido por 100. Se hoje aqui em São José dos Campos está chuvoso, provavelmente a umidade relativa do ar está em torno de 90, 95. 90, 95 significa que a atividade de água do ar está entre 0,9 e 0,95 de atividade de água. Ok? Sendo assim, a atividade de água sempre é um parâmetro em que o valor vai ser 0, alguma coisa. A água pura é 1 e os produtos terão atividade de água abaixo de 1 até 0, quando eu não tenho uma água disponível para fugacidade. Num princípio do fundamento de termodinâmica, se nós tivermos constantes a temperatura e a pressão, aqui ó, é a maioria dos ingredientes alimentícios e os sistemas alimentares, conforme aumenta a temperatura, aumenta a atividade de água. Nós vamos ter a exceção para alimentos com alta concentração de açúcares e sais. Conforme aumenta a temperatura, diminui a atividade de água. Porque conforme eu aumento a temperatura, os açúcares expõem mais as suas hidroxilas, ou sais se dissociam mais e fazem ligação com a água, por isso diminui a atividade de água. Na maioria dos alimentos, dentro da temperatura, um aumento da atividade de água, entretanto, existem exceções. Então, partindo para tentar explicar a relação de água com a textura e a cor. A água, dentro do seu produto, pode se comportar de várias formas. A água pode se comportar como reagente, por exemplo, ele propiciando a hidrólise da sacarose, ou pode se comportar como um solvente, fazendo diluição de substratos, ou diminuindo a velocidade de reação. Pode modificar a mobilidade dos reagentes e afetar a viscosidade, alterar a matriz do sólido, ou a formação de pontos de hidrogênio complexas com reagentes especiais. Por exemplo, a oxidação de lipídios, que é o que nós vamos ver agora. A oxidação lipídica, a velocidade da reação de rancificação, ela ocorre de que forma?
em atividades de água muito baixas, eu tenho uma alta oxidação, ou seja, o produto rancifica muito rápido. Por exemplo, os produtos liofilizados. Se eu abaixo muito a atividade de água, eu retiro a água, sobram espaços vazios dentro da minha matriz, do meu produto. Nesses espaços vazios, o oxigênio entra e oxida os meus lipídios, ok? Se aumento um pouco a atividade de água, se ela se mantiver entre 0,3 até 0,6, eu previno a oxidação. Uma baixa quantidade de água, uma água de monocamada, por aqui, ela vai proteger o meu produto e eu vou ter uma baixa velocidade de rancificação do produto. Se a atividade de água começa a aumentar, vai acontecer a diluição dos meus produtos e uma ativação dos catalisadores e ocorre a oxidação, a rancificação mais rapidamente. Então, se você quer proteger o seu produto de oxidação lipídica, o ideal é manter entre 0,3 e 0,6 de atividade de água. Um outro parâmetro que nós podemos discutir é a reação de escurecimento não enzimático ou reação de Maillard. Em alguns produtos nós queremos, a reação de Maillard ocorre quando nós temos açúcares, carboidratos, carbonos disponíveis, carbonilas disponíveis, nitrogênio, temperatura e água. Eu preciso desses fatores para que a reação de Maillard ocorra, ou a reação de escurecimento. Muitas vezes eu quero essa reação de escurecimento, porque a minha intenção é que seja um caramelo, ou que tenha a cor escura. Outras vezes eu não quero que ocorra essa reação de Maillard. Por exemplo, em MES, um dos parâmetros controlado é a formação do hidroximetilfurfural, que é um componente da reação de escurecimento, da reação de Maillard, que acaba sendo tóxico e também causando um gosto amargo. Então, eu preciso controlar o meu escurecimento para que não ocorra a reação de Maillard. Eu preciso controlar a temperatura e a quantidade de água. Como é a quantidade de água? Aqui nós temos, em atividades de água muito baixas, eu tenho uma prevenção do escurecimento de Maillard, da reação de Maillard. Entre 0,4 e 0,5, eu já tenho um alto escurecimento, ou seja, a velocidade da reação de Maillard é alta. 0,6 já começa a diminuir e quando a atividade de água é alta, eu não tenho o escurecimento por reação de Maillard, o escurecimento não enzimático. Eu gosto sempre de dar um exemplo que é de um frango assado e um frango cozido. Se eu colocar um frango num forno para assar, o que eu vou ter? Eu vou ter uma reação de Maillard. E se eu colocar um frango numa panela de pressão ou numa panela pôr para cozinhar com uma quantidade de água, eu não vou ter o escurecimento. O frango vai ficar branco. Ou seja, um frango assado, eu tenho um escurecimento, reação de Maillard, formação de hidroximetilfurfural, e um frango cozido em uma grande quantidade de água, ele vai ficar branco, vai ficar com a cor clara, porque a água previne a reação de Maillard, ok? Então, voltando ao nosso estudo de caso do começo da apresentação. O que aconteceu? Como a atividade de água entre 0,3 e 0,6 previnem a oxidação, nós tivemos uma baixa nota para o ranço, ou seja, um produto tinha o aroma de pimenta. E
entre 0,5 e 0,6 eu tenho a prevenção da reação de Maillard, eu tive uma nota mais alta, mais para o vermelho. Então, para que essa pimenta tenha uma vida de prateleira maior, eu vou precisar trabalhar com uma atividade de água entre 0,5 e 0,6, para eu ter uma boa coloração e uma baixa formação de ranço, que ele continue com o aroma de pimenta. Ok? Atividade da enzima. Se nós cortarmos uma maçã e deixarmos exposta ao oxigênio, nós sabemos que vai acontecer um escurecimento dessa maçã. O que acontece é que a ortohidroquinona, que é de cor clara, quando reage com o oxigênio, na presença de uma enzima, ela vai se transformar numa ortobenzoquinona, que é de cor escura. O que acontece é que esta enzima, na presença de água, quanto mais água nós tivermos, maior a velocidade de reação da enzima, que a maçã tem uma grande quantidade de água, uma atividade de água muito alta. No momento em que se corta a maçã e expõe ao oxigênio, a atividade de água alta faz com que a enzima tenha uma alta velocidade e comece a atuar escurecendo a maçã. E assim acontece com a maioria das frutas ou dos produtos que têm as enzimas e são ativadas pela atividade de água. Aqui nós temos uma lecitina, uma proteína, que quando mantida a 0,35 numa atividade de água baixa, não ocorre a hidrólise da lecitina. Olha, até por mais ou menos 50 dias. No momento em que houve uma alteração da atividade de água de 0,35 para 0,7, a velocidade de reação da enzima começou a aumentar e ocorreu a hidrólise. Se essa lecitina é mantida numa alta atividade de água, ela já começa com uma velocidade grande de reação de hidrólise. Então, a atividade de água influencia muito na atividade enzimática, sendo que a água pode dissolver o substrato, ou ela pode atuar na mobilidade do substrato, ser um reagente e influenciar a seletividade da reação. A estabilidade da enzima, em relação à estabilidade da enzima, a água pode influenciar na desnaturação, na hidrólise, na desaminação ou na oxidação da enzima. Em relação à textura, genericamente, a textura, aqui é uma isoterma, ok? Atividade de água e uma isoterma clássica de alimentos, formando uma curva sigmoidal. Então, a textura nós vamos ter, na região 1, de baixa umidade e baixa atividade de água, tem-se um produto por denominação seco, duro, quebradiço ou encolhido. Numa faixa de atividade de água intermediária, nós vamos ter um produto seco, firme, mais flexível. E na região 3, que é de alta umidade, na atividade de água bem ao extremo da alta, produtos úmidos, macios, inchados e pegajosos. Okay? Este foi um estudo de crocância em salgadinhos feito pelo Dr. Labuza na Universidade de Minnesota. Ele colocou o salgadinho em diferentes umidades relativas e pediu para os seus alunos darem nota de 1 a 10 nos produtos em relação à crocância. Então, em baixa atividade de água, até 0,4, o salgadinho tinha crocância e recebeu uma nota 8. Conforme foi aumentando a atividade de água,
O salgadinho foi ficando murcho, perdendo a crocância e caiu a nota. Ou seja, a crocância, aí não sou especialista em textura, mas só para colocar, por definição, a crocância é um conjunto entre sons, a sensação de desmoronando quando esmagado, e alguns exemplos são os assados, estrusados, cereais matinais, ou seja, produtos que têm uma textura de espuma ou de uma esponja sólida. Essas espumas ou esponjas sólidas significa que elas são bastante aeradas, ou têm uma matriz bastante, com bastante buracos, certo? Uma geometria densa da célula e a parede tem uma certa viscoelasticidade. E aí, o que nós vimos é que sistemas com baixa umidade, ou seja, abaixo de 10%, ou atividade de água menor que 0,55, geralmente são considerados crocantes. Tem a dureza, uma fragilidade de quebra. Produtos com atividade de água intermediária de 10% a 40% de umidade, ou atividade de água entre 0,6 e 0,9, nós nunca dizemos que ele é crocante. E aí vem uma exceção, ou talvez um erro de denominação, mas alguns produtos com alta umidade, maior que 40%, às vezes nós dissemos que está crocante, como frutas e vegetais. Você morde uma maçã ou algum vegetal, um alface, e você diz, está crocante. E o que não seria o correto. Propriedades da textura. Então, produtos duros ou crocantes, eles têm baixa atividade de água, quebram com o estresse mecânico. Se você colocar uma força, ele vai se quebrar, ou seja, são quebradiços e frágeis, por isso dão um som, e esse som faz parte da denominação de crocância. E se você expõe a uma atividade de água alta, eles amolecem. Os produtos macios, eles têm atividade de água entre intermediária e alta, eles flexionam quando você põe uma força mecânica, não se quebram como os de baixa atividade de água, por denominação são úmidos, suculentos, mastigáveis, e eles endurecem quando exposto à atividade de água mais baixa. Aqui é um exemplo de uma curva de isoterma, de uma bala, essa bala chamada Life Saver, é bem conhecida nos Estados Unidos. O que você espera dessa bala é que quando você abre o saquinho dela, ela seja dura, ela tenha essa cor brilhante e ela seja transparente. Então, traçando a isoterma dessa bala, viu-se que, com mais ou menos 0,3 de atividade de água, a superfície começa a melar e a cor fica turva. Passando a atividade de água crítica, começa a dissolução desse produto, ou ele começa realmente a dissolver, fica muito pegajoso, e numa atividade de água de 0,7, ele está completamente dissolvido. Diferente da bala que a gente chama de bala toff, ou em inglês a bala TAFE. Quando você abre um saquinho de uma bala toff, você não espera que ela seja muito dura, certo? Você espera que ela seja de uma textura intermediária. E ela não é muito macia e nem pegajosa. Então, a atividade de água boa para uma bala toff é que a atividade de água dela esteja por volta de 0,57. 0,57, 0,58. Esse outro exemplo é de cereais matinais. É um estudo feito pela
professora Rosiane da Unicamp e as suas alunas, em que eles testaram 3 tipos de cereais matinais, de diferentes marcas. Então, aqui ela foi traçada uma curva no texturômetro dos cereais. Coloca uma quantidade de cereais dentro da célula do texturômetro e aplica-se uma força. Até essa força vai quebrando, vai havendo a deformação do seu produto, como ele é crocante, vai tendo uma deformação até completo esmagamento do produto, certo? Quando a atividade de água era de 0,77 deste cereal a força máxima para quebrar tudo foi de 40 newtons. Esse produto foi deixado 15 segundos em contato com o leite e feito essa análise. Depois de 300 segundos imerso no leite, olha como é diferente a análise de textura. O material ficou plasticizado. Ele não tinha mais a crocância, ou seja, esses pontos de quebra, e sim ficou um plástico, força máxima muito menor para se quebrar do que quando ainda estava crocante. Então, foram testados 3 diferentes cereais matinais com um contato de 15 segundos com o leite e depois 300 segundos de contato com o leite. O que acontece aqui é o que a gente tinha dito. O cereal matinal também, ele tem uma formação de espuma sólida ou esponja sólida, ele tem muitos buracos, e esses buracos, essa matriz dele cheia de buracos, é de muito fácil absorção de água. E aí a atividade de água aumenta, ele perde a crocância. Esse é um outro estudo feito com bolo, foram feitos 2 bolos de milho, um com milho amarelo e um com o milho branco. Sim. Esse gráfico A é do bolo amarelo e com milho amarelo e o B com o milho branco. Aqui em cima vocês podem ver o valor de atividade de água e os picos de força do analisador de textura. A 0,22, esse bolo com atividade de água muito, muito baixa, tá? É um bolo difícil, eu acho, a 0,22 de atividade de água. Nós tivemos que, bom, o A é a primeira quebra do produto. É o momento em que o probe tocou o bolo e começou a fazer a quebra. O pico B é a força máxima feita para perfurar o bolo. E o C é essa área de trabalho do analisador de textura. Então, a gente pode ver que em atividades de água mais baixa, nós temos uns gráficos todos chanfrados, serrilhados, porque existe uma certa crocância. Vai quebrando vários pontos de fragilidade. Conforme aumenta a atividade de água, eu já não tenho mais esses pontos de quebra, o meu bolo vai ficando flexível, ok? E eu preciso de uma força maior para rompê-lo. Quando a atividade de água é muito alta, olha, também já começa a quebrar muito fácil este bolo. E comparando o milho amarelo com o branco, nós temos que o bolo feito com milho amarelo, eu tenho uma resistência maior do que com o milho branco. Então, qual é o papel da água durante o processamento? O meu processo. Eu posso fazer uma remoção da água durante todo o processamento. A água pode alterar a viscosidade, ela entra nas reações químicas, ela pode fazer uma mudança de estado, como a cristalização e a aeração. A água libera energia,
faz a mudança de sabor, aroma, particularmente em produtos que contenham muitos lipídios, e alteração durante a estocagem do alimento. Eu convido vocês para visitarem este site. Ele é um blog, waterinfood.com. Ele é escrito pelo presidente da Decagon, o Scott. Este exemplo em especial eu achei bem interessante porque ele comprou, sabe essas balas parecendo confeitos, parecendo um comprimido, em formato, só que esse é em formato de coração. Quando ele mediu a atividade de água, ele comprou a bala, o saquinho, colocou no Aqualab, mediu e a bala tinha 0,33 de atividade de água. Ele deixou esse saquinho de bala no laboratório, e o laboratório fica com o ar-condicionado ligado direto, e é no estado de Washington, nos Estados Unidos, em Pullman, um lugar bem seco. Depois de uma semana, ele voltou, ele foi medir a atividade de água dessa bala, estava muito baixa, estava 0,18, e a sensação de comer essa bala era tipo de estar comendo cacos de gelo. E aí ele teve uma ideia, vou comprar essas balas, mais balas dessas, e colocar em dessecadores com diferentes soluções saturadas para ver o que acontece em relação à textura, ao sabor dessas balas. Aí ele colocou em diferentes atividades de água, soluções saturadas, desde 0,11 até 0,80. E pediu para o pessoal ingerir, o pessoal da própria Decagon, e escolher qual era a melhor textura, qual era mais agradável. E, para surpresa, o que foi mais bem voltado foi a atividade de água de 0,65, que a bala estava meio esponjosa, muito diferentes de 0,33, que é a atividade de água original dessa bala, que parece um comprimido, são pós compactos, parecendo um giz. Okay? Ele até falou, olha, os fabricantes de bala, pensem um pouco que tal alterar a atividade de água desse tipo de produto, aumentando a atividade de água, ainda seguro, 0,65, mas com outra textura que agradou muito ao pessoal. Aqui é um experimento feito pelo Dr. Labuza, de um algodão doce, também deixado em diferentes umidades relativas. O algodão doce, todo mundo conhece, né? Tem esse aspecto. Ele deixou a 11% de umidade relativa e o algodão doce continuou algodão doce até por 5 semanas. A 33% de umidade relativa só durou 3 dias. E a 45% de umidade relativa, 6 horas. Ou seja, no Brasil, se a gente faz um algodão doce, nós temos umidade relativa acima de 45, tem que ingerir na hora, senão ele começa a se decompor. Ou ser armazenado em umidade relativa controlada. Em relação aos pós. Os pós, para manterem a fluidez e prevenir o empedramento, é importante estabelecer o valor crítico da atividade de água. Isso você estabelece fazendo uma isoterma. E aí você mantém sempre abaixo do valor crítico. Como manter abaixo deste valor crítico de atividade de água? Usar embalagem de alta barreira, a umidade, armazenar em baixas temperaturas. Se não der para fazer esses dois, colocar sachês dessecante ou a adição de um anti-umectante. Aqui são
uns produtos que nós medimos a atividade de água, é um extrato de levedura. Antes da atividade de água crítica, ele é bem pó, solto. Após a atividade de água crítica, ele começa a empedrar, a agregar. Alguns produtos, nós temos produtos com diferentes atividades de água e queremos manter esses produtos nas suas texturas ideais. Por exemplo, se eu tenho um bolo com um recheio, geralmente o recheio tem uma atividade de água mais baixa do bolo, mas eu tenho que tentar mantê-los na mesma atividade de água para que ambos tenham a mesma textura, e não que o recheio libere água para o bolo fique molhado, ruim, e o recheio fique ressecado. Então, sempre tem que tentar manter a mesma atividade de água dos produtos para que não haja a migração entre eles. Se, por exemplo, você não conseguir manter a mesma atividade de água, porque aqui eu tenho um biscoito tipo waffle, e em cima eu tenho um doce de leite. Com certeza o doce de leite vai ceder água para o meu biscoito. E aí o biscoito vai perder a crocância e o doce de leite vai perder a sua característica, a sua textura característica. Então, o que tem que se fazer? Colocar uma barreira entre os dois. A melhor barreira, um chocolate que serve de barreira e não vai permitir que a água migre entre eles. Em casos extremos, tipo um iogurte com cereais, eu não vou conseguir colocar uma barreira entre cada cereal. Então, parte-se para embalagens individuais e a pessoa mistura na hora em que for ingerir. Então, para controlar a atividade de água dos seus produtos, você pode ter ajuda de agentes modificadores de atividade de água, tanto para reduzir quanto para aumentar a atividade de água e tentar manter a atividade de água dos seus produtos, do seu produto que tem multicamadas, numa mesma atividade de água. Opa. Então, para atividade de água, durante o controle do processo, você tem que ter em mente, formule sempre a sua formulação com atividade de água em mente para alcançar a estabilidade do seu produto. Sempre a estabilidade do seu produto vai estar ligada com a atividade de água, porque a atividade de água ela vai confirmar a vida de prateleira do seu produto, conferir qualidade e segurança. Ok? A atividade de água é um parâmetro muito fácil, é uma medida muito fácil de você fazer e te dá a especificação do seu produto muito mais eficientemente. Você tem que, através da atividade de água, você pode controlar o seu processamento na velocidade da sua esteira de secagem, na temperatura do forno. E ela pode ser um arquivo com informação de inspeções e, se o seu cliente reclamar, você já tem no arquivo. Olha, minha atividade de água era essa, não pode ter ocorrido esse problema. Esse é o último slide dessa parte teórica. A vida de prateleira do seu produto, você pode, uma vez determinado o valor crítico de atividade de água, saber que a cada 0,1 de atividade de água que você diminui, aumenta de 2 a 3 vezes a vida de prateleira do seu produto. Ok? Apresentando aqui alguns produtos que medem atividade de água, o nosso analisador de atividade de água portátil, equipamentos da série 4, Aqualab Pré, o gerador de isoterma e o analisador de propriedades térmicas. Eu quero só apresentar aqui para vocês, nós temos um analisador de atividade de água Aqualab Series 4T Duo, em que ele mede a atividade de água e correlaciona o valor de umidade. Então, com um único equipamento, você pode ter a atividade de água e a umidade do seu produto. Ok? Nós terminamos a apresentação.
Muito obrigada pela participação de vocês. E agora nós vamos abrir para as perguntas.